Olá pessoal, Centro Conservador de Estudos, aula 33. Vamos dar sequência no estudo do filósofo Gorgias. Gorgias, filosofia sofista, período aí que nós já vamos começando a identificar para nos familiarizarmos com a expressão pré-socrático. Então Gorgias, ele fez a destruição da verdade com aquilo que nós vimos até agora. Toda a construção filosófica de Gorgias tem um resultado, que é a destruição da possibilidade de se admitir, de se conhecer a verdade absoluta. Certo? Então, a partir do momento que Gorgias funda com a sua filosofia as bases do niilismo, faz a relativização do ser, aqueles 3 pilares que nós vimos na aula 32, a consequência é não existe verdade absoluta, que em grego transliterado é a aletheia. Parece que só restou a Gorgias o caminho da opinião, a doxa, ou seja, Gorgias, destruindo a verdade absoluta, só lhe restou o caminho da opinião. Quando nós sabemos alguma coisa, nós sabemos. Quando nós conhecemos a verdade, nós conhecemos. Quando nós não sabemos uma coisa e não conhecemos, nós emitimos uma opinião. A questão da opinião hoje, a questão do direito de liberdade de expressão, direito de opinar, direito de falar, as pessoas às vezes perderam um pouquinho a noção do que é exatamente uma opinião. E aqui não é algo subjetivo, é aquilo que ela é, ponto final. A opinião, ela considera não apenas argumentos fundados na razão vamos dizer assim, do proprietário, do portador da opinião. Ela leva em conta argumentos emocionais, socioeconômicos, uma série de coisas. Eu posso ter uma opinião sobre uma coisa sem o compromisso de estar expressando a verdade ou a verdade absoluta sobre aquela coisa. Opinião é opinião, cada um tem a sua. É uma frase da sabedoria popular, muito disseminada no Brasil, no nosso meio, e é verdade. Só que Gorgias também achou o problema. Ele continuou a sua reflexão filosófica e viu o seguinte problema na opinião. Ele, porém, negou também a opinião, considerando a mais pérfida das coisas. Ou seja, não existe uma verdade absoluta, sobra a opinião. Mas Gorgias, justamente por essa oscilação da opinião, das fontes que formam a opinião, Gorgias havia como uma coisa pérfida, uma coisa sem sentido, uma coisa extremamente subjetiva. E é óbvio que se cada um tem uma opinião e só fica na opinião, ninguém vai chegar a lugar nenhum. O que você vai fazer? Quem é mais forte impõe a sua opinião? É o máximo que você vai conseguir. Você não constrói sociedade, não constrói família, não constrói nada se nós fundarmos as nossas relações sobre as opiniões. Certo? Procure então terceiro caminho, o da razão, que se limita a iluminar circunstâncias e situações da vida dos homens e das coisas. E essa não é ciência que permita definições ou regras absolutas, nem a vaga opinião individual. É análise da situação, descrição do que se deve ou não fazer. Então Gorgias ele nega a verdade absoluta, admite a existência da opinião, mas a vê como algo pérfido, algo extremamente sem valor, subjetivo, que não leva a nada, não constrói nada. Aí ele fala da razão, mas ele não coloca a razão como fonte, como caminho ou como verdade absoluta. Ele apenas admite, olha, a razão serve para alguma coisa. Quando eu penso, uso a razão, eu traço um planejamento, eu consigo chegar mais fácil onde eu quero chegar. Mas ela não é a perfeição. Então, com Gorgias, nós temos o primeiro representante de uma ética da situação. O que é a ética da situação? É o famoso depende, é certo isso, é certo aquilo, depende. Lá na frente nós vamos ter o desembocar da questão do fim que justifica os meios. A minha finalidade é boa, eu quero dar comida para os pobres, logo eu posso roubar para dar comida aos pobres. O que importa é o fim. Para quem é cristão, não só cristão, mas judeu, muçulmano, isso é inaceitável. Isso fere a moral fundada em princípio. Mas para o filósofo grego que era pagão, que tinha uma outra perspectiva religiosa, aliás, não é que ele tinha uma outra perspectiva religiosa, é que ele fundava a sua vida, colocava, quando se tratava de religião, sobre uma outra perspectiva religiosa, é tranquilo para ele. Os deveres variam segundo o momento, a idade, a característica social, ou seja, não existe um certo ou errado pré-definido. E ele também não fez aquilo que a gente falou do fim justifica os meios.
Ele simplesmente, olha, você vai usar a razão, esquece verdade absoluta, a opinião não serve para nada. Você vai usar a razão e vai analisar aquela situação, o que é o certo, o que é errado, o que é o certo, o que é errado. É óbvio que com isso ele criou o homem, sobretudo a razão do homem, como um Deus, que é o que diz o que é certo e o que diz o que é errado. Até aqui nós vamos parar agora e vamos dar sequência na próxima aula. Nós vemos aqui algumas conclusões, né, feitas aí pelo próprio Gorgias ainda em vida, no desenvolver da sua filosofia. Até a próxima!